Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, foi isso que foi dito por muitos momentos e é por isso que eu decidi entrar para o mundo de investimentos. Então hoje eu vou contar para vocês como é que foi essa trajetória minha. Eu acho que hoje vocês vão poder conhecer e também usar esse vídeo para estimular vocês a entender o investimento, entender o mundo de investimento e salvar o seu futuro. Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, um breve disclaimer para dizer para vocês que esse conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional e não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Antes de investir, consulte sempre um profissional habilitado e avalie o investimento se está enquadrado ao seu perfil e objetivos. Então, primeiro eu quero contar para vocês por que eu decidi entrar para esse mundo de investimento. Já tem aproximadamente 13 anos que eu tenho conta em bancos de investimento, né? Eu gosto muito de trabalhar com a XP, é onde eu tenho amigos, tenho parceiros, pessoas que eu fui desenvolvendo algumas conexões, contatos e me adaptei muito bem. Mas lá atrás, há muito tempo atrás, eu não tinha sequer nem dinheiro para mexer com isso, mas decidi entrar para esse mundo para entender melhor como que eu ia poder ganhar dinheiro com o famoso juros, né? Todo mundo falava que era fácil demais, é só você entrar, comprar ação que você vai ganhar rendimentos. E aí decidi estudar um pouquinho, fazendo vários cursos na internet. Tem muito conteúdo online, tem muito conteúdo gratuito no YouTube e comecei a pesquisar e insistir em cada vez mais em fazer novas conexões para entender isso. Nesse período de 13 anos atrás para agora, eu peguei de tudo no mercado financeiro. Peguei governo Lula, peguei governo Dilma, peguei governo Temer, peguei o tal do golpe de Dilma para Temer, peguei também no governo Temer o Joesley Day. Depois disso, passo um pouquinho, peguei Covid. Então foram muitos episódios que me trouxe muita bagagem, muita experiência para estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso, de uma forma tranquila, de uma forma descontraída e dizer que por mais que tenha passado por vários estresses ao longo do tempo, conseguimos sobreviver e estamos cada vez mais perto da nossa independência financeira e eu acho que vocês também têm que pensar nisso, tá? Então todo mundo tem que imaginar isso da mesma forma que eu imaginei lá no começo. Todo mundo sempre teve o sonho de usar o dinheiro para trabalhar para você, né? E isso foi sempre, é muito fácil, sempre diziam isso, é muito fácil viver de renda. É só você entrar, compra aqui e vai viver de renda. Sendo que, na verdade, depende de várias nuances e uma das principais nuances é o nosso perfil, né? E o meu perfil sempre foi aquele perfil de sim, eu sou vidrado em fazer as coisas acontecer. Então com o investimento não foi diferente, comecei a buscar como que eu ia fazer aquilo acontecer. Em tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, eu sou desse jeito. Enquanto eu não consigo fazer aquela coisa funcionar, eu não desisto de pensar, de construir conexões, não desisto de criar um novo projeto, um novo modelo, uma nova meta para fazer com que aquilo funcione. E com o investimento não foi diferente. Eu comecei a realmente fazer muitos cursos, estudar muito para conseguir chegar nesse objetivo de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Quando a gente pensa que fazer isso acontecer é muito distante, mas antes eu quero falar com vocês o antes disso. Todo mundo começa no começo da vida profissional, quem ainda tem seus pais aí, né, quem não recebeu herança, que está construindo o seu patrimônio, todo mundo passa por aquele momento, tá, viver de renda é fácil, mas quando eu não tenho dinheiro, como é que isso vai acontecer? E aí esse é o momento que antecede o investimento, que é o momento de você construir patrimônio. Aí a regra mais básica e que mais funciona é gaste menos do que você ganha. Essa é a primeira regra que a gente tem que ter em meta na cabeça para você sim sonhar algum dia com investimento. Não adianta você saber como ganhar 1% todo mês, sendo que você não tem o capital principal, né? Eu já vi muitas divulgações na internet dizendo que pega um consórcio, faz um investimento de tal coisa, que tal coisa vai pagar a sua parcela e você vai ter esse bem para o resto da vida, sendo que as coisas não funcionam muito bem assim. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que foi assim comigo no começo, que para esse sonho de viver de renda acontecer, eu tive que passar muito tempo, de muito trabalho e de pouco gasto. Então isso eu acho que é a primeira regra que vocês têm que ter na cabeça. Vamos construir patrimônio para depois sim pensar em investimento. Construiu o patrimônio, juntou um dinheirinho? Beleza. E aí sim vocês vão pensar nessa renda. E aí eu quero trazer reflexão para vocês de que 100 mil reais é mais do que 1/3 de 1 milhão.
E eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês dentro desse vídeo. Quando você atingir um certo nível de patrimônio, você vai começar sim a poder colocar esse dinheiro em rendimentos para você crescer. O que eu, Tobias, lá no começo, eu comecei a visualizar como investimento que era o meu perfil, que dava certo para mim. Era aquilo que pagava juros recorrente. O que pagava juros recorrente, nós tínhamos na época uma taxa de juros que estava em queda, né? O primeiro governo Lula, governo Dilma e governo Temer foi um governo que foi caindo a taxa de juros. A taxa de juros saiu de 12, 12,5%, foi caindo para 11, para 10, para 9, para 7, para 5, para 4, chegamos a ter 2% de juros. E lá no começo, quando eu abri minha conta na XP, eu lembro que eu olhava para aquela infinidade de opções e falava assim, cara, o que vai render aqui? Taxa de juros está caindo. Ação eu acho perigoso. Mercados internacionais eu também acho muito perigoso. Não conheço nada disso, então vou com calma. Comecei a fazer pesquisas e inicialmente coloquei em alguns fundos nacionais e em alguns fundos multimercado. Para quem não sabe o que é multimercado, são fundos, tem de vários tipos, mas tem fundos multimercado que investem em commodities, em dólar, em euro, então moedas internacionais. Então tem vários fundos de várias formas diferentes. E aí, observando a plataforma da XP, eu vou citar muito a XP porque foi a minha vivência, mas não tem patrocínio nenhum dela aqui. E da mesma forma foi com ela, pode ser com outras corretoras. Mas lá tem várias descrições do que é cada fundo, que cada fundo funciona de um jeito diferente. Cada um tem uma volatilidade diferente. E aí é muito importante você ler para entender como que cada fundo vai se encaixar no seu perfil. Logo que eu comecei, e aí tem um episódio engraçado, que eu ligava muito na XP. E assim, não tinha quase nada de dinheiro, tinha, sei lá, 10, 15 mil reais. E eu ligava na XP e queria conversar com o assessor. Que tinha uma assessoria on demand, que eles chamavam, que era uma assessoria que você ligava e conversava. E aí eu acho que esse cara me encheu tanto o saco, quer dizer, encheu tanto o saco de mim, cansou de mim, que ele acabou me ofertando um produto que chamava COI. Ela é uma carta de operação estruturada, na verdade, e que ele era atrelado a 3 papéis, que era L'Oréal, Carrefour e uma outra, eu não esqueço disso. E COI é uma grande de uma cilada, assim, para quem tem o meu perfil. O meu perfil é aquele perfil que gosta de ver as coisas movimentarem, eu gosto de, por mais que traga volatilidade para mim, eu gosto de ver a coisa movimentar. Eu gosto de ganhar, de perder, de que no longo prazo, mesmo que eu até ganho, vou ganhar no longo prazo, porque o nada vence o cara paciente. Mas no dia a dia eu gosto de ver a movimentação acontecer. E COI, o meu dinheiro ficava preso, né? E ele me ofertou esse negócio. Eu fiquei iludido achando que aquilo era a melhor opção que tinha pro meu perfil. Contratei, meu dinheiro ficou preso por 2 anos e não ganhei nenhum centavo depois desses 2 anos. E eu lembro que, eu acho, no dia que ele me ofertou, foi realmente porque eu tava ligando muito, eu tava insistindo muito, e ele falou assim, não, vou ficar livre desse cara aqui, que ele vai ficar 2 anos sem me perturbar. Mas, foi importante que eu aprendi do que era o COI. Depois disso, eu passei a entender que todos os tipos de investimento a gente precisa entrar, ler a característica do fundo, entender o que aquele fundo faz, se é moeda internacional, se é fundo de renda fixa, se é, sabe, fundo dos mais diversos. Você vai entrar no site da XP ou em qualquer outro, BTG Pactual, você vai ver uma infinidade de opções de investimento. Então é muito importante que você leia, entenda. E o grande erro das pessoas é achar que o passado define o futuro. Um fundo que rendeu 15% nos últimos 12 meses não significa que ele vai render outros 15%. E é por isso que é importante você entender e aprofundar esse entendimento quando você for fazer qualquer tipo de aplicação. Então, lembrando da primeira regra que eu contei para vocês, de gastar menos do que ganha, eu fui fazendo com que pequenos aportes fossem me rendendo uma mixaria. Eu colocava 2.000 esse mês, colocava 1.000 mês que vem, ou tinha meses que eu não colocava nada, e o rendimento ia ali virando um rendimentozinho pequenininho. Né? Eu lembro que no começo eu tinha um capital e ele me rendia coisa de R$100 no mês, e eu achava aquilo massa, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí a gente vai estudando cada vez mais para achar melhores investimentos. Daí a gente vai amadurecendo, vai entendendo como as coisas funcionam, como a gente pode melhorar a nossa carteira e ampliar os horizontes. Eu fui participando de outros eventos. E aí eu participei, eu quero trazer para vocês essa experiência também, que foi da XP Expert, que é o maior evento de investimento do Brasil, talvez até da América Latina.
E eu tive a oportunidade de ir a São Paulo nesse evento e que lá eu vi uma apresentação de um cara que ele falou o seguinte, ele virou para mim, virou na palestra dele e falou assim, abre aspas, se uma pessoa com total desconhecimento do mercado financeiro, devidamente estudar e entender o que ela está fazendo, entre 2 e 3 anos, ela muda o patamar de vida dela. Quando ele me falou isso, aquilo me tocou muito forte. Eu falei, cara, eu tenho que tomar jeito na minha vida, porque apesar de sempre ter uma família muito presente, nós nunca fomos uma família muito rica, mas fomos uma família muito trabalhadora. Então eu falei, cara, eu não quero ficar só trabalhando a vida toda, eu quero ter uma segurança, né? Eu quero ter ali uma reserva, eu quero fazer com que o dinheiro também trabalhe para mim, não só eu trabalho em prol do dinheiro. E aí decidi definitivamente, depois da XP Expert, estudar mais ainda. E aí eu entrei para o mundo de ações e principalmente derivativos. Eu entrei numa linha muito disso. Para quem não sabe, ações são as participações nas empresas. Por exemplo, você pode comprar uma parte da Vale, uma parte do Carrefour, uma parte da Petrobras. E essa parte que você compra, você recebe, além da valorização desse ativo, você recebe, ou a desvalorização, é importante dizer isso também, que você também recebe o rendimento, o lucro daquela empresa. É como se eu aqui, através desse estúdio, eu sou dono do estúdio, eu vou vender a participação desse estúdio. Aí eu posso vender 10% do estúdio, tudo que der de lucro aqui dentro, eu vou ter que compartilhar com esses 10% que foi vendido. A mesma coisa é uma empresa dessas grandes, né? E aí entrei numa linha de estudo de ações muito forte, e fui entendendo mesmo como tudo isso funcionava, e isso me trouxe grandes oportunidades. Quando a taxa de juros, eu comentei com vocês que a taxa de juros veio caindo, eu fui passando a minha posição toda para ações. Toda não, a grande parte para ações. Fui comprando várias ações de várias empresas diferentes e isso me trazia um rendimento recorrente muito bom, com pagamentos trimestrais, outros pagamentos eram semestrais, outros pagamentos eram anuais, mas isso foi sendo algo recorrente e que eu gostei demais. Ao longo do tempo, eu pensava assim, quando eu olhava na minha carteira que eu tinha algum fundo de ações, fundo de investimento de ações, de mercado de renda variável, né, que a gente fala, fundos de renda variável, quando eu olhava, eu falei, cara, se eu sei mexer com a ação, se eu conheço o que é isso, por que eu vou deixar o meu dinheiro na mão de um fundo para esse fundo fazer isso? Tá errado. E assim, também munido de muita informação, daquela esperança de que eu poderia fazer cada vez mais, também entrei em grandes roubadas. Comprei ação que eu não devia comprar, entrei em derivativos que eu perdi quase tudo, mas isso foi tudo parte de um aprendizado. Mas fui entrando nesse mundo de ações, né? E quando eu entrei em derivativos, eu aprendi o que era proteção contra volatilidade. E é o que hoje, até no escritório, a gente conversa muito sobre isso, sobre gerenciamento de risco. Que aí você faz a proteção no mercado financeiro para as commodities, né? É algo que é muito importante, que os produtores rurais deveriam usar mais, que usam muito pouco. E aí, quando eu entrei nessa linha de derivativos, eu comecei a também fazer muito trade, né? Day trade, swing trade, fazia muito day trade, acompanhava o mercado, acompanho o mercado ainda diariamente, mas não opero tanto mais. Mas acabei aprendendo muito sobre isso. E aí, quando veio a menor taxa de juros possível, que era a taxa de juros de 2%, né? Que na renda fixa o dinheiro não rende nada. É importante colocar isso, que quando a taxa de juros está muito baixa, o seu dinheiro não rende nada na renda fixa. A inflação talvez esteja controlada, mas seu dinheiro não rendendo nada não resolve nada para sua vida, né? Então, minha posição estava muito grande em ações. E aí, em 2020, que foi o Covid, veio aquele derretimento sistêmico do mercado financeiro. Da mesma forma, e eu trago para vocês essa informação, que foi aquele Joesley Day. O Joesley Day foi o dia que o Joesley fez uma denúncia contra o governo, eu não me lembro o contexto exatamente, mas eu estava posicionado em ações, inclusive, da JBS, e eu lembro que eu estava numa posição vendida em dólar. E o Joesley Day fez com que o dólar disparasse, e o dólar machuca muito no mercado financeiro. O dólar disparou, as ações brasileiras despencaram, então foi assim, foi algo que me trouxe um susto muito grande. Quando veio o Covid, que o Covid já foi um episódio meio que desenhado, né?
vê as notícias da China, depois notícia da Europa, depois notícia nos Estados Unidos e depois chegou no Brasil. E isso aí, em alguns casos, as pessoas tiveram a chance de fazer proteção. O que é a proteção? É vender o índice no mercado. Quando você vende o índice, a bolsa cai, você vai ganhando aquele resultado. As suas ações desvalorizam, mas o índice caindo, você estando vendido, você vai ganhar aquele resultado. Pode parecer confuso, mas é como se você quisesse vender a posição sua a 100 mil reais, a posição no mercado financeiro, e aí passado alguns dias a posição está 80, ou seja, esses 20 mil ali você ganhou de resultado. Então, dá para fazer isso no mercado, é uma estratégia de proteção para você não desfazer da sua posição em carteira, mas em alguns casos as pessoas orientaram, não, faça proteção que você vai conseguir passar pelo Covid. Na época, eu tive um assessor que não quero botar a culpa nele, mas ele, infelizmente, ele não teve a maldade de falar, olha, tá todo mundo fazendo proteção, vamos fazer também. E eu tinha acabado de chegar de uma viagem do exterior. Quando eu entrei no Brasil, veio tudo isso acontecendo. Então eu não tive tempo de digerir isso tudo e fazer essas proteções. Quando eu estava viajando, já retornando a Paracatu, veio o mercado caindo 10%, 12%. No outro dia, mais 8%, mais 10%. E aí realmente não teve chance. Perdemos assim uma posição muito grande na carteira. Mas naquela hora eu parei e falei assim, cara, já caiu. Se eu comprei a 90, já tá a 60, eu vou ficar com essa posição. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu deveria, na verdade, ter aumentado a minha posição. Só que o clima tava tão assim, muita fake news sendo dita. Bolsonaro no meio do Covid falando muita besteira também. Então, assim, foi tudo muito difícil para digerir e ter a segurança de que não, vou comprar mais. Muitos amigos, eu tenho um grande amigo que é um grande investidor de Brasília, e ele me falou, cara, compra mais, eu tô fazendo um empréstimo a termo aqui para comprar mais, eu quero aumentar minha posição. Esse amigo especificamente, logo depois do Covid, quando as coisas voltaram ao normal, ele recuperou o patrimônio e muito mais, né? Triplicou o dinheiro dele. Mas na época eu não tive essa condição de fazer, acabei ficando com um pouco mais de receio e não fiz. Mas o Covid nos ensinou isso, né? Que as coisas não acabam de uma vez. Elas dão aquele susto e a gente tem que aprender a se reposicionar rápido para você ter mais sucesso e ter mais resultado financeiro. Então, fica essa lição tanto do Joesley Day quanto do Covid, que as coisas dão a chacoalhada e você tem que saber se organizar para ter melhor resultado. Existe uma fala de Warren Buffett que ele fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos trompetes. Então, ou seja, quando tá tudo bom, tá todo mundo achando bom que a bolsa vai só subir, o clima tá muito amoroso, harmonioso, tá na hora de você vender. Porque as ações vão estar em cima, todo mundo acreditando que vai subir mais e você tá vendendo, tá liquidando sua posição. E quando o mundo tá acabando, todo mundo explodindo, brigando e realmente canhões para todo lado, é a hora que você tem que estar fazendo novas posições para você colher o retorno para cima, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas, de uma forma geral, a gente tem que saber também analisar o cenário político. Então, o cenário político ele é fundamental para que você tenha sucesso. Quando você tem, como o cenário que a gente está hoje, nós temos um cenário político relativamente estável, com muito ruído, mas nós temos uma taxa de juros alta, tendendo a cair. Então, sabendo dessa informação, nós temos que olhar para a Bolsa. A Bolsa está bem, está mal. O que vai acontecer com a Bolsa se a taxa de juros cair? Obviamente que as grandes empresas precisam de empréstimo. Então, precisando de empréstimo, essa empresa precisa de quê para pegar um empréstimo? De taxa de juros atrativas. Se a taxa de juros cair, naturalmente ela vai conseguir ter um melhor resultado e um melhor desenvolver das coisas. Então, é importante a gente observar esse cenário para poder tomar a decisão. Não, tá na hora de eu tomar um pouquinho de risco? E aí, eu queria trazer para vocês essa reflexão de que sim, você tem que saber a hora de tomar risco. Não necessariamente você tem que tomar risco o tempo todo, mas você tem que saber a hora que você pode pesar um pouquinho a mão aqui, ou você pode comprar mais ação, ou então vender a ação para pegar renda fixa, surfar um pouco da alta de juros e depois surfar um pouco da queda de juros com a alta da bolsa e saber proteger o seu patrimônio o tempo inteiro. A proteção patrimonial é algo que é fundamental para quem vai fazer investimento. Não adianta você só comprar renda fixa e esquecer.
Ah, eu vou comprar uma poupança ali, ela vai estar rendendo 0,8, 0,7 por mês e tá bom. Cara, se esse é o seu planejamento, essa é a sua meta, top, você atingiu o sucesso. Mas se esse não for a sua meta, esse não for o seu objetivo, você tem que achar opções o tempo todo para melhorar esse percentual e se proteger. Qual que é uma medida também muito importante para a proteção? É a compra de dólar. Dólar é a moeda mais forte que existe no mundo e uma das economias que mais pagam bem. E é por isso que já tem uns 4 anos que eu decidi abrir uma conta onde eu mando dinheiro lá para os Estados Unidos. Na verdade, essa corretora ela está sediada nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, mas não tem nada a ver com paraíso fiscal, é tudo declarado, tudo bonitinho. E você consegue mandar esse dinheiro para lá e lá ela vai sendo reaplicado em ações americanas e esse rendimento vai sendo reinvestido. Então é muito importante que você saiba fazer isso, porque às vezes a moeda brasileira pode se desvalorizar, o dólar fica valorizado, então a gente está o tempo todo tendo rendimento médio. A gente não está ganhando demais para perder demais, a gente está sempre na média crescendo. Então é importante demais você saber desse histórico para você poder pensar e tomar a decisão se vai entrar no mundo de investimento ou não. Por fim, eu vou trazer para vocês algumas sugestões para vocês pensarem na progressão, no futuro de vocês e poderem se planejar. Então, a primeira sugestão de tudo é: abram uma conta numa corretora, seja ela qual for. Para quê, Tobias? Para que eu vou mexer com conta? Eu já tenho conta no Banco do Brasil. Abra uma conta na corretora. Na corretora, você vai ter uma infinidade de opções de investimento. Pode ser que um desses investimentos seja o seu perfil. Mas sem abrir a conta na corretora, você vai sempre ficar preso no porquinho do Nubank ou na poupança do banco. O porquinho do Nubank paga até bem. A poupança do banco está pagando bem por causa da taxa de juros que está alta. Mas lá dentro da corretora existe uma infinidade de opções. Talvez você seja uma pessoa do agronegócio que vai entender que esse fundo do agro aqui me interessa. Ou esse fundo de papel do agro que me interessa, ou fundo de terras. Então você tem que trabalhar com o que você tem conhecimento. E ficar restrita a essa pouca quantidade de opções que é o banco convencional, talvez você não encontre aquilo que você procura. Então quando você... primeiro passo de tudo é você abrir uma conta na corretora. Além de acessar essas listas de fundos que você tem, você vai acessar o famoso assessor de investimento. O assessor de investimento, se você tiver um capital relativamente grande, você vai ter um assessor exclusivo, que ele vai conseguir conversar com você, falar até de sucessão familiar, vai conseguir conversar com você sobre planejamento financeiro, quantos R$ 1.000 você quer ter daqui a tantos anos. Vocês vão ter uma conversa a mais sobre isso. Então eu acho que esse serviço ele é realmente uma exclusividade dos bancos de investimento, das corretoras de investimento. Quando você olha para uma gerência, por exemplo, de um Itaú Personnalité, eles vão te oferecer isso também, só que eles vão te exigir um capital muito grande. Então eu acho que isso é o problema do Personnalité. Mas também é um serviço muito bem prestado. Eu tive uma reunião com uma pessoa que trabalha no Itaú Personnalité recente e eles me falaram disso. Falaram, passa pra gente investimento, que a gente vai te dar um cartão isso, cartão aqui, blá, 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 blá. Mas para quem está começando, eu não vejo que eles vão ter essa abertura. Muito mais difícil, né? Então, abra a conta de investimento para você ter acesso a tudo isso e, obviamente, poder entender aonde que você vai e o que você vai fazer. Para qual lado você vai caminhar do mercado financeiro. Segunda dica muito importante, estude sobre o que você quer fazer. Não adianta você, recentemente veio um amigo meu no meu escritório, e ele falou assim, Tobias, eu vou te mandar um dinheiro, você aplica pra gente. Falei, não, cara, pelo amor de Deus. Nem a Receita Federal vai gostar disso, nem eu. Então, não faça isso. Fica com o seu dinheiro lá. Se você não quiser abrir sua conta na corretora, não tem problema. Fica com o dinheiro na poupança lá. Mas, ou seja, não adianta você querer ter um retorno que é irreal e sem conhecer o que você está fazendo. De duas umas, se você botar um dinheiro em uma coisa sem estudar, de duas umas, ou você vai perder dinheiro ou você vai levar um golpe. Porque tem aqueles pessoas que ofertam resultados gigantescos na internet e aquilo não é real. Não é real, é muito importante saber disso. Terceira dica, você já abriu a conta, você já estudou? Terceira dica é comece devagar.
vá fazendo aportes periódicos, vá entendendo o que você faz, não coloque todos os ovos numa cesta só. Coloca um pouquinho em ações, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em multimercado, um pouquinho em criptomoeda. Vai fazendo com que a sua experiência molde o seu perfil. Muitas pessoas preenchem o teste de perfil com respostas rápidas ali, sem pensar muito bem, e só vai realmente descobrir o seu perfil na prática. Então no começo, eu não acreditava que o meu perfil era agressivo. Eu acreditava que o meu perfil era moderado. Só que depois eu percebi que aquela lentidão do moderado, as coisas não movimentando, eu não podendo acessar o recurso, me deixava irritado. Então eu descobri que o meu perfil ele é agressivo mesmo sem ser agressivo. Eu coloco o meu capital em coisas que não movimentam muito, não tem grande volatilidade, mas eu gosto de acompanhar aquilo diariamente. Então, isso eu só descobri com o passar do tempo. Então, a minha sugestão é que façam isso também. Vá conhecendo, fala, não, esse investimento aqui me deu estresse demais, não quero mais. Vende e põe outra coisa que você gosta. E aí sim você vai moldando o seu caráter, moldando o seu perfil dentro das coisas que envolvem mercado financeiro. Outra dica fundamental para vocês, a quarta dica, é que o mercado de ações e o mercado de fundo imobiliário e de moeda oscila constantemente. Pode ser que algum vídeo que vocês vão ver na internet vai dizer que não, coloca o dinheiro em fundo imobiliário que é o seu sucesso garantido. Cara, isso é uma mentira, porque diariamente esse fundo pode subir 10% ou ele pode cair 10%. Já tivemos vários episódios disso, que a pessoa coloca dinheiro numa coisa achando que é resolvi minha vida. E acontece do mercado variar. A renda variável, ela significa isso, que vai variar diariamente. Então é importante que se você for colocar em ações, em fundo imobiliário ou em moedas, que você tenha condição de diariamente olhar. Olha questões políticas, veja notícias pelo mundo, veja como é que está o mercado, veja como é que está o governo e vai acompanhando de forma que se tiver algum BO acontecendo, alguma bomba por explodir, você possa se proteger. E a última dica, a quinta dica, é tenha um planejamento financeiro a longo prazo. Não adianta você, eu vou investir nisso aqui porque esse mês ele vai pagar 5%. Cuidado com essas ofertas perigosas. Muito bom, é muito perigoso. Faça um planejamento de 12 meses, 24 meses, 48 meses. Olhe um cenário futuro, porque afinal de contas, quando você vai comprar um carro financiado, você não pensa em parcelar em 60 vezes? Então vamos olhar o investimento também no longo prazo, porque o que a gente quer é resultado no longo prazo. A gente não quer resultado todo mês, a gente quer resultado no longo prazo. Então, com essas dicas, talvez você consiga caminhar na direção certa. E nunca se esqueça, estude muito. Estude em tudo que você vê que te ofertarem, não seja preguiçoso de ler. Que pode ser que eles te ofertem uma cilada e você caia nela, porque afinal de contas está todo mundo querendo garantir o seu, né? Então, vamos ficar esperto com isso aí. Queria trazer para vocês hoje essa experiência minha com o mercado financeiro. Muito importante ressaltar aqui, não estou dizendo para ninguém comprar ou vender ações, não tem nada disso, como eu falei no disclaimer no começo do vídeo. Muito importante isso. Acho que as pessoas, né, têm total capacidade de desenvolver os seus projetos, desenvolver o seu planejamento familiar e financeiro. Façam isso ao longo do prazo, que compensa. Eu acho que todo mundo tem que ter o cuidado com o dinheiro que eu tive no começo. Até hoje eu tenho, não significa que eu sou miserável, mas tenho cuidado financeiro em planejar o futuro da minha filha, planejar o futuro da minha família, garantir que no futuro eu tenha uma aposentadoria boa, né? E eu acho que isso tudo é importante para a gente ter sucesso na nossa vida de uma forma geral, né? Uma pessoa que está tranquila financeiramente, ela tem muito menos estresse. Um casal que não tem crise financeira tem muito menos briga. Então eu acho que isso é um fato importante para todo mundo levar em consideração e se planejar para não terem surpresas na sua vida, não ter surpresas com dinheiro, não ter desagrados com ninguém e a vida fica muito melhor, muito mais tranquila, tá? Era isso. Queria trazer para vocês um pouquinho da minha experiência e eu espero que a gente possa falar um pouco mais caso precisa.
Deixe seu comentário se você quiser saber mais alguma coisa sobre investimento, como que foi minha experiência. E nos siga também no Instagram, @vipstudio.pro e @tobiasvieira no Instagram, para vocês me acompanharem e verem todas as nossas notícias lá. Beleza? Um abraço, até mais.